Qual o título da mensagem? Conselhos bíblicos para uma vida saudável. Conselhos bíblicos para uma vida saudável. Esse é o Ministério de Ensino. Ok, Pastor Jorge, cita uma bênção, que Deus venha abençoar você de uma maneira abundante, ok? Amém. Bom estar aqui na casa do Senhor junto com você que também está na live aí. E nós estamos aqui para honrar e engrandecer o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Aquele que nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Que nós possamos nesta manhã abrir o nosso coração e aprendermos do Senhor. E possamos sabermos que Deus tem cuidado de cada um de nós. No meio da pandemia, no meio dos dias maus, no meio dos dias difíceis, nós possamos entender e aprender que a Bíblia nunca nos escondeu nada. A Bíblia nunca nos enganou. Existem mensagens por aí pregadas aos quatro ventos que enganam. Que crente não fica doente, que crente não passa por aflição, que crente não sofre. Isso não é o Evangelho de Cristo, isso é um outro Evangelho. A Bíblia nos deixou bem clara que nós passaríamos por aflição. Mas o Senhor escreveu isso para que nós tivéssemos paz. Paz no meio da aflição. Paz no meio da adversidade. É possível? Sim, porque a Bíblia diz que é. O Senhor diz, estou escrevendo isso para que vocês tenham paz. No mundo vão passar por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Quando o Senhor diz que ele já venceu, aí tem gente que diz assim, e você vai vencer também. Isso não está na Bíblia não, gente. A Bíblia não diz que você vai vencer. Como é que você pode vencer aquilo que já foi derrotado? Não existe. O mundo já está derrotado. Se você disser que a pessoa vai vencer também, você está contrariando aquilo que Jesus falou. Você está dizendo que Jesus é mentiroso. Ele diz que já derrotou o mundo. Passado. Então, quando eu afirmo que você vai derrotar o mundo também, eu estou falando que Jesus mentiu. E eu não posso fazer isso. Então, você não precisa se preocupar em derrotar o mundo, porque ele já está derrotado. Existem consequências que vêm sobre nós. Até que o nosso inimigo seja definitivamente aniquilado e lançado nas profundezas do inferno, ele vai continuar sondando, ele vai continuar rondando. Ele vai continuar cobrando uma dívida que já foi paga. Como eu digo sempre, ele é um cobrador desonesto. Ele cobra a dívida 2, 3, 4, 5, 500 vezes. Se você quiser continuar pagando, ele continua recebendo e nunca vai parar de cobrar. Mas você precisa lembrar que a dívida já foi paga. A dívida já está paga. Seu nome está limpo. Você não deve mais nada a ninguém. A única coisa que você deve, e a Bíblia diz, nós devemos o amor. Devemos amar. É só isso que a gente deve. Então, se você ama, se você exerce o ministério do amor, você está pagando aquilo que a Bíblia manda. Fora isso, você não tem mais nada para pagar. Porque nós já fomos resgatados da morte do inferno. Eu vou falar ali, conselhos bíblicos para uma vida saudável. Aí alguém pode perguntar, opa, pastor Jorge vai falar de alimentação, de atividade física. Não vou falar de nada disso não, gente. Até porque eu não me exercito, eu como mal. Não posso falar disso. Não tenho gabarito para falar disso. Não pratico isso, então não vou falar disso. A vida saudável aqui é a vida mental, que vem sendo abalada nesses últimos meses. As restrições, o isolamento social, isso vai fazendo com que as pessoas vão se sentindo fragilizadas. As impossibilidades de você estar em contato, de você estar nos lugares, frequentando os lugares que você gosta, de estar com a família, isso tem fragilizado as pessoas. Então é disso que nós vamos falar. E eu não vou falar de mim mesmo, não. Eu estou trazendo aqui um texto bíblico que nós vamos trabalhar, e esse texto bíblico que vai dar esses conselhos a você e para mim. Então os conselhos não são meus para você. O conselho é da Bíblia para mim e para você. Ok?
Então não vou falar nada de mim, não. Até porque os meus conselhos eles podem variar. Agora, o conselho bíblico não. Nós só vamos ler e vamos tirar daqui aquilo que a Bíblia quer nos apontar, para que nós tenhamos uma vida saudável. Amém? Então eu gostaria que você fechasse seus olhos e orasse ao Senhor, pedisse ao Espírito Santo de Deus que abrisse o seu entendimento nesta manhã, para que Ele revele a você exatamente o que Ele quer de você nesta manhã. Para que você aprenda aquilo que Ele quer falar com você. Querido e amado Deus, nós agradecemos o Senhor pela Tua presença manifestada neste lugar. Porque este não é outro lugar senão a casa do Senhor. Fica conosco neste dia. Abençoa cada um dos ouvintes, Senhor Deus, que estão aqui presenciais, aqueles que estão aqui, Pai, assistindo através da live. E aqueles que assistirão outros dias, Pai. Porque isso ficará disponível no YouTube, nas plataformas, Senhor Deus, e assim as pessoas sejam alcançadas para o louvor da Tua glória. Nós agradecemos o Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Gostaria que você abrisse sua Bíblia. Carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 9. Não vamos ler propriamente, para ganharmos tempo, porque eu vou trabalhar cada pedaço desse dentro dos nossos tópicos. Mas aí você separa aí na sua Bíblia, que esse vai ser o texto que nós vamos trabalhar nesta manhã. Filipenses 4, do 4 ao 9. Eu vou trabalhar na nova tradução na linguagem de hoje, que é a versão que nos aproxima mais da nossa linguagem, tá? Então, vou trabalhar dentro, mas vou citar também algumas partes da versão RA, que é a versão revista e atualizada. Porque o texto da revista e atualizada ele é mais conhecido, propriamente, da igreja. Mas nós vamos utilizar a nova tradução na linguagem de hoje. Então o apóstolo Paulo, ele está recomendando algumas coisas à igreja que está na cidade de Filipe. E aí, quais são os conselhos bíblicos que ele dá para uma vida saudável, uma vida emocional saudável? Então a primeira coisa que nós temos que entender na nossa vida está no versículo 4. O primeiro tópico aí, coloca aí, Michel. Tenha alegria no Senhor. É a primeira coisa que você precisa ter, é alegria no Senhor para ter uma vida saudável. Como eu falei antes, no mundo nós passaremos por aflições. Mas eu preciso ter alegria no Senhor. Não alegria nesse tempo, não alegria no governo, não alegria na economia, mas alegria no Senhor. Porque a nossa alegria no Senhor, a alegria do Senhor, a nossa força é. Então, quando nós estamos fragilizados, quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos depressivos, a nossa força começa a se esvair. Então, quando a alegria do Senhor é a nossa força, nós começamos a nos restaurar. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo aconselha aí para termos uma vida saudável é: tenha alegria sempre no Senhor. Unidos no Senhor. Coloca o texto para nós, Michel. Ele diz lá: tenha sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Em outras versões diz: regozijai sempre. Outra vez digo: regozijai. Alegrai-vos sempre. Ele faz a primeira afirmação, ele diz: ó, tenha sempre alegria no Senhor. Constante, continuidade. Mantenha sua alegria não neste mundo, mas no Senhor. E aí ele volta: repito, alegrai-vos. Porque nesse intervalo do que ele falou, você pode se entristecer. Porque você começa a olhar à sua volta
E esse mundo nos deprime. São tantas informações contrárias, são tantas coisas, um fala uma coisa, outro fala outra, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, você fica perdido no meio, em quem eu acredito, em quem eu dou ouvido. E aí o apóstolo Paulo fala, olha só, para você ter uma vida saudável, você precisa se alegrar no Senhor. Repito, alegrai-vos no Senhor. Então, se você quer uma vida saudável para você, tenha alegria no Senhor. Este é o primeiro passo, independente das circunstâncias que te cercam. Porque o mundo não pode determinar a minha alegria no Senhor. Quem determina a minha alegria no Senhor ou não sou eu mesmo. Não é o mundo que pode determinar. Porque eu faço as minhas escolhas. Eu escolho sempre. A vida é feita de escolhas. Quando você tem uma situação para resolver e você não escolhe nenhuma coisa a fazer, você já escolheu algo. Você sempre escolhe. Quer você queira, quer não. Então a decisão é ser alegre no Senhor, se alegrar no Senhor. Viva a sua vida no Senhor. Alegre-se no Senhor e na força do seu poder. Então esse é um conselho bíblico. Se você quer ter uma vida saudável, se alegre no Senhor. Amém? Você que está em casa, se alegre no Senhor. Segunda coisa, quando você é alegre no Senhor, uma coisa está atrelada à outra. Quando você é alegre no Senhor, você vai ser uma pessoa gentil. Você vai ser uma pessoa amável. Você vai ser uma pessoa agradável com as outras pessoas. Tem gente que parece que chupou limão a vida inteira. É azeda, é amarga. Mas a vida fez tantas coisas, mas aí a gente precisa se alegrar no Senhor. Porque se eu sou alegre no Senhor, e a Bíblia diz para nós, se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uma das condições que testificam o meu novo nascimento é eu ter alegria no Senhor. Se eu não tenho alegria no Senhor, a minha conversão, o meu evangelho, ele está defasado. Tem alguma coisa errada. Não é com o evangelho. Porque uma das características minha e sua é sermos alegres no Senhor. Porque o Senhor já pagou a nossa dívida. Ele já fez a obra a nosso favor. Não é que eu vou ficar rindo o tempo todo. Não é que eu vou ficar sorrindo o tempo todo. Não. É como eu falei, vamos passar por aflições. Mas nós já vencemos, já somos mais do que vencedores. A vitória já está garantida por meio daquele que nos amou. Então, se nós tivermos a alegria do Senhor, nós vamos ser pessoas gentis, nós vamos ser pessoas amáveis. Nós vamos tratar bem as pessoas. Porque um dos princípios básicos do Evangelho, que o Senhor nos ensinou lá no Sermão do Monte, é fazer pelas pessoas aquilo que você quer que façam a você. Quem gosta de ser maltratado? Quem gosta de chegar num lugar e ser mal atendido? Ninguém. Se você não gosta que façam com você logo, você não pode fazer com o outro. Então o Evangelho, ele traz esse assim, aprendizado para nós. Nós só erramos porque queremos. A Bíblia, ela tem resposta para tudo. Então, se eu tenho a alegria do Senhor, eu sou uma pessoa gentil, eu sou uma pessoa amável, eu sou uma pessoa agradável com as outras pessoas. Eu estou lembrando da personagem Noemi, a sogra de Ruth. O nome dela, Noemi, significa agradável. Mas ela sofreu tanto na vida. Num ano só, ela perde o marido e os 2 filhos. Ela saiu da terra dela porque a terra dela estava seca.
havia fome na terra dela. E ela passou 10 anos de amargura. E aí quando ela volta para Belém, a terra natal dela, as pessoas, Noemi, aí ela fala, não me chame de Noemi, porque Noemi é agradável. Me chame agora de Mara, porque Mara quer dizer amarga. Porque assim está a minha alma. Olha só o que a pessoa diz. Ela tem um nome favorável. Mas o tempo, as adversidades da vida transformou o coração de Noemi. Em ser uma pessoa que ela falou, me chame de amarga agora. Porque eu não sou mais uma pessoa agradável. Então nós precisamos ser pessoas agradáveis, porque a alegria do Senhor está em nós. Então você quer ter uma vida saudável? Tenha a alegria do Senhor, seja uma pessoa agradável. Ah, Jorge, tem pessoas que não dá para ser agradável. Eu sei. Tem pessoas que a vontade é dar um soco, é jogar um troço em cima. Ninguém diz que é tarefa fácil você ser agradável, você ser amável. Mas é um esforço. Tem gente que parece que tira um dia para aborrecer, para contrariar. Mas é um esforço que nós precisamos fazer. Sermos pessoas agradáveis. Não por nós, mas porque a Bíblia nos dirige para isso. Então ele fala aí no verso 5, parte A, sejam amáveis com aqueles que são amáveis a você. Sejam amáveis por aqueles que são bons com você. É isso que ele fala aí? Vamos ler todos juntos? Sejam amáveis sem distinção. Jesus também fala lá no Sermão do Monte, amar quem ama vocês é muito fácil, gente. Isso até os miseráveis, os bandidos, as tralhas todas, as prostitutas, os adúlteros, os publicanos, gente que vivia à margem da sociedade de Israel, Jesus fala, esse povo também faz isso. Amem aquele que não amam vocês. Aí sim, vocês terão um galardão no céu. Porque o amor não é um sentimento. O romantismo, que é uma criação da burguesia quando tomou o poder na França, criou o romantismo. Então eles criaram o amor sentimento para iludir e enganar vocês, para vender livros, para vender poesia, para vender contos. Para isso se criou o romantismo. Mas o romantismo ele não é bíblico. Mas, Jorge, mas não existe lá o Cantares de Salomão, que é o livro romântico? Romântico e romantismo são coisas diferentes. O romance faz parte do relacionamento conjugal. Agora, o romantismo, que é um tipo de literatura, de arte, isso foi uma ideia comprada, para te comprar. Por quê? Para te dizer que o amor é um sentimento. Eu amo, chegou em mim um amor, eu amo uma pessoa que não vale nada, que não presta para nada. Raça ruim, miserável. É assim? Isso é mentira, gente. Quem decide amar ou não sou eu. Prova isso, Jorge, na Bíblia, agora. O que Jesus falou? Amai os vossos amigos. Não, amai os vossos inimigos. Quem decide amar é quem? Eu e você. Você vai amar quem não gosta de você? Não, eu vou amar quem gosta de mim. Você vai amar quem fala mal de você? Não, eu vou amar quem fala bem de mim. Mas a Bíblia nos manda, como mandamento, amar quem nos odeia, quem nos persegue, quem fala mal de nós. Porque é o mandamento. Você tem que decidir amar. Você não ama porque simplesmente bateu em você, eu passei a amar. Não é assim não, gente. Isso é uma mentira, isso é um engano. Você decide amar, você decide ser amável, você decide
converter o seu coração a Deus. É uma decisão da vontade. Ou você obedece ou você não obedece. É muito simples. O amor é isso. Quando nós decidimos amar, eu e a minha digníssima esposa aqui estamos juntos, vai fazer 25 anos que nós nos conhecemos. Nesse tempo todo, ela já pensou em me matar umas 10 vezes, ou até mais. Brincadeira, gente. Mas nós decidimos estarmos juntos. Foi uma decisão. Eu cheio de defeitos, ela cheia de defeitos, ela cheia de qualidades, eu cheio de qualidades, eu um pouco menos. Mas ela mediu, pesou e viu que valia a pena nós ficarmos juntos esses anos todos. Foi uma decisão. Não aconteceu simplesmente. Ela escolheu estar comigo, eu escolhi estar com ela. Foi uma escolha. Porque é muito fácil você transferir essa responsabilidade para os outros. Mas é necessário que nós conheçamos que nós precisamos amar, porque o Senhor nos mandou. E precisamos ser obedientes a este amor. E precisamos ser responsáveis por este amor. Então o apóstolo Paulo fala assim para nós, ó, não vos coloqueis em jugo desigual. Ele não vai dizer que Deus vai colocar um jugo desigual na nossa vida. Não. Nem o mundo vai colocar um jugo desigual. Ele fala, não vos coloqueis. A gente decidiu se colocar. Então amar é obedecer a palavra. Ah, mas ele não merece. Nós também não merecíamos ser amados por Deus. Nós éramos inimigos da cruz e Deus assim mesmo decidiu nos amar. Mesmo olhando os nossos defeitos e imperfeições. Então nós quando amamos alguém, nós manifestamos o caráter de Cristo em nossas vidas. Nós manifestamos o caráter de Deus, os atributos de Deus na nossa vida. Então sejam amáveis com todos. Isso é fazer um esforço. Alguns mais do que os outros. Tem pessoas que são amáveis naturalmente. Mas tem pessoas que são maras naturalmente. São amargas. Mas é um esforço. É fácil não, mas é necessário. Terceiro ponto. Por que nós devemos ter alegria no Senhor, ser amáveis com as pessoas? Porque a vinda do Senhor está próxima. E o Senhor vai pedir conta de tudo. Tudo que o Senhor nos deu, tudo que o Senhor nos entregou, tudo que o Senhor compartilhou conosco, Ele vai pedir contas. Conta dos bens que Ele te entregou e você desperdiçou. Conta dos filhos que Ele te deu, que são heranças, os filhos não são seus. Do seu trabalho, da força e da capacidade que Deus te deu, você vai dar conta de tudo. Do que nós fazemos e do que deixamos de fazer. Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Ah, eu não fiz nada de mal, mas também não fez nada de bom. E aí? Então o Senhor vai pedir conta de tudo. E aí Jesus, lá no julgamento das nações, ele fala assim, ó. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Aí as pessoas, não, peraí, mas em teu nome curamos enfermos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome ressuscitamos mortos. Aí alguém pensa assim, poxa, tudo mentiroso. Não é não, gente. Jesus não fala que os caras são mentirosos. Eles ressuscitaram mortos, curaram os enfermos, expulsaram demônios, fizeram tudo em nome do Senhor. Mas o coração deles era mau. Tinham outros interesses por trás. Não era louvar o nome do Senhor. Então nós vemos que o nosso coração precisa ser amável. Porque o apóstolo Paulo diz lá em Corinto 13, se não tivermos amor, somos simplesmente como um sino que só faz barulho.
Só isso. Você pode dar vida, morrer por alguém. Se não fizer por amor, não vale de nada. Você pode pegar toda a sua riqueza e dar para as pessoas. Se não te fizer por amor, fizer por outros pensamentos, não vale de nada. Então nós precisamos entender que vamos prestar conta de tudo diante do Senhor. Na vinda do Senhor Ele vai pedir contas. E nós precisamos apresentar-nos diante do Senhor. Para quando Ele vier, ouvirmos bem-vindos, benditos de meu Pai. É a minha esperança, deve ser a sua esperança na vinda do Senhor. Ouvirmos estas palavras. Entrai no gozo do Senhor que está preparado antes da fundação do mundo. Essa tem que ser a nossa esperança. Por isso temos que ter alegria no Senhor e sermos amáveis e agradáveis com as pessoas. Quarto ponto para nós aí. Ore contando a Deus tudo o que você precisa. Você quer ser uma vida saudável? Tenha alegria, seja agradável. Saiba que o Senhor vai pedir conta de tudo que você fizer aqui, e a vinda dele está próxima. E ore ao Senhor contando-lhe tudo que você precisa. Tudo, tudo. Jorge, eu preciso de mais amor. Peça ao Senhor. Eu preciso de mais sabedoria. Peça ao Senhor. Eu preciso de mais recursos. Peça ao Senhor. Mas peça também sabedoria para administrar esses recursos. Porque às vezes o Senhor está enviando recursos, você é um mau administrador, esses recursos estão indo por água abaixo. Estão descendo pelo ralo. Então, coloque tudo na presença do Senhor, porque é o que Ele nos fala aí, ó. Não se preocupe com nada. Mas, todavia, porém, entretanto, em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam. Não peçam no geral, não, gente. Na sua casa, no seu quarto, quando você estiver orando, seja detalhista com Deus. Fala o que você precisa. Não seja genérico, não. Senhor, o Senhor sabe do que eu preciso. A gente precisa de tanta coisa. Coloca prioridades. O que é prioridade? O que é necessidade? O que é urgente? Faça uma lista. Veja o que dá para ser depois, veja o que tem que ser agora. Então as nossas orações, elas precisam ter entendimento. Olha os homens de Deus, como eles oravam. Esse dia estava vendo uma mensagem muito interessante. E aí o rei Josafá, ele tem 3 povos invadindo o país, e o exército dele não daria conta de combater aqueles 3 inimigos. E aí ele vai orar ao Senhor. Senhor, pecamos, nos desviamos, mas lembra-te da promessa que tu fez aos nossos pais. Ele vai lembrar de Deus as promessas que Deus fez para eles. O Senhor nos deu essa terra. Não nos permitisse que nós destruíssemos esses inimigos que vêm contra nós agora. Olha a paga que eles nos dão. Por não termos invadido o território dele quando podíamos, porque eram mais fortes do que eles. Olha o resultado do que fizemos, do que o Senhor nos mandou. Olha a paga que nos dão. Lembra, Senhor. Será que Deus esqueceu? Não. Mas Deus queria saber se Josafá tinha esquecido. E muitas das vezes é assim conosco. Deus quer saber se você lembra das promessas que Ele te fez, daquilo que Ele te prometeu, daquilo que Ele te mostrou. Então nós precisamos ter todas as nossas petições conhecidas diante do Senhor. Não murmurando, não reclamando, mas lembrando ao Senhor daquilo que Ele nos prometeu na sua palavra. Não é coisa da cabeça de ninguém, não. É a palavra do Senhor. O Senhor tem compromisso com a palavra dele. Não é minha, não é de outra pessoa, não. É com a palavra dele. Então nós precisamos lembrar ao Senhor que nós não esquecemos das promessas que Ele nos fez. Amém?
Outra coisa, você precisa ter um coração grato a Deus. A gratidão, hoje em dia, no meio das terapias comportamentais, de desenvolvimento da mente humana, existe a técnica do perdão e a técnica do agradecimento. Por que as pessoas são infelizes? Essas duas coisas que eu acabei de falar. As pessoas são infelizes por duas coisas. São ingratas, não têm gratidão, não são agradecidas e não perdoam, têm falta de perdão. Isso é o que causa infelicidade. Ah, não, muita coisa causa... É isso que causa infelicidade, não sou o que eu estou falando, não. É o pessoal da neurociência. O cara estudou muito para chegar à conclusão que a Bíblia aponta. Tenha um coração agradecido. Quando eu perdoo, eu manifesto o caráter de Deus em mim. Não tem como não ser feliz. Porque quando você perdoa alguém, não é porque a pessoa merece. Não. Você perdoa porque Deus está se manifestando em você. Porque o perdão é um dos atributos de Deus. É uma das características dele. Você só pode perdoar porque o Senhor te concedeu essa capacidade de perdoar. Se o Senhor não te conceder a capacidade de perdoar, você não tem como perdoar. O perdão vem de Deus, é igual o amor. Eu só posso amar se o Senhor me conceder o amor. Se Ele não me conceder o amor, eu não tenho como amar. Porque, como eu falei, o amor não é um sentimento. Aquele que não ama não conhece a Deus. Porque Deus é um amor? É um tipo de amor? Não. Deus é o amor. Então não existe amor fora de Deus. A condição de amar vem de Deus. A condição de perdoar vem de Deus. Então, se nós não tivermos um coração agradecido, se nós não tivermos perdão no nosso coração, que são atributos que vêm de Deus para a nossa vida, não tem como sermos felizes. Você quer ter uma vida saudável? Você quer ter uma vida feliz? Perdoe. Tenha um coração agradecido. Um amigo meu, ele foi fazer esse curso. R$4.000. O curso da técnica do perdão e do agradecimento. R$4.000. Eu estou te dando de graça. Eu não, a Bíblia. De graça. Ele falou, rapaz, gastei 4.000 para ir lá. Aprender o que a Bíblia já me disse. Olha só. Nem que ele poderia me dar esses 4.000. Mas é. Você quer ser feliz? Perdoe. Você quer ser feliz? Agradeça. Eu aprendi uma coisa muito interessante. Toda vez que você agradece alguém, você não está agradecendo a pessoa. Você está agradecendo a Deus porque colocou uma pessoa útil no seu caminho. Contrariando, se eu não agradeço a alguém, eu estou desmerecendo a pessoa? Eu estou desmerecendo a Deus. É simples assim, é uma matemática simples. Não tem para onde correr. Quando eu agradeço a alguém, eu estou agradecendo a Deus. Quando eu sou negligente com o meu agradecimento a alguém, estou sendo negligente com Deus. Simples, 1 mais 1 são 2. Então tenha um coração agradecido. Saiba agradecer. Mesmo que a pessoa não fez exatamente aquilo que você pediu do jeito que você quis. Mas se fez, agradeça. Tenha um coração agradecido. É um esforço que a gente precisa fazer. Quem pegou o ônibus aqui essa semana? Você lembra do rosto do motorista?
Eu não. Sabe por quê? Porque a gente é negligente com o agradecimento. De agradecer a pessoa. Ah, Jorge, mas eu paguei a passagem. E daí? Agradeça as pessoas. Agradeça o caixa do mercado que você vai. Agradeça a pessoa que te favoreceu de alguma forma. Tenha um coração agradecido, porque toda vez que eu agradeço a alguém, eu estou agradecendo a Deus. Não é somente as pessoas. Então nós precisamos guardar isso no nosso coração. Para você ter uma vida saudável, você precisa mais de uma coisa: viva na paz do Senhor. Como eu falei, não é na paz desse mundo, não é na alegria deste mundo, é viver na paz do Senhor. A paz de Deus que excede todo entendimento. Coloca o versículo aí para nós, Michel. E a paz de Deus que ninguém consegue entender. Na outra versão, na paz de Deus que excede todo o entendimento. Aí ele fala o quê? Guardará o coração e mente, emoções. Você quer ser feliz? Aí. Tenha paz de Deus. Se você observar, uma coisa está atrelada à outra. Os conselhos de Paulo, uma coisa... Se você não tiver a primeira, você não tem mais nenhuma. Se você não tiver alegria no Senhor, nenhuma dessas vai acontecer. É interessante, as coisas estão atreladas. Para mim ter paz no Senhor, eu preciso ter alegria no Senhor. Para mim ter um coração agradecido, eu preciso ter alegria no Senhor. Para que a minha oração seja respondida, eu preciso ter alegria no Senhor. Para mim ser uma pessoa agradável, eu preciso ter alegria no Senhor. Não tem para onde fugir, não tem para onde correr. Tudo depende da primeira. Se você errar a primeira, você erra as demais. É igual uma prova. Se você errar a primeira, você erra todas. Se você acertar a primeira, a probabilidade de você acertar as demais é grande. Você pode até dar uma... Mas se você tiver alegria no Senhor, as outras coisas são consequências dela. E aí ele diz: viva em paz no Senhor, e guardará o vosso entendimento, o vosso coração, a vossa mente, as suas emoções. Você não vai ficar temendo essas más notícias, a pandemia. Porque mesmo que eu passe por aflições, eu sei que o meu Redentor vive. E se levantará em meu favor. Então é esse entendimento que nós precisamos ter. Aí ele vai dizer, no ponto 7 aí: ocupe a sua mente com aquilo que é útil e vai agradar a Deus. Voltando lá, ocupe a sua mente com aquilo que é útil e vai agradar a Deus. O problema é que a gente faz duas coisas: ocupa a mente com coisa inútil e que não glorifica a Deus. Olha o que ele escreve aí. Por último, irmão, encha a mente de vocês com tudo que é razoável, que é mais ou menos, que é quase bom. Não. Encha a mente de vocês com tudo que é bom. Aí ele continua. Mereça elogios. Isto é, que é verdadeiro, que é digno, que é correto, que é puro, que é agradável, que é decente. Ocupe a vossa mente com esses pensamentos. Você precisa fazer uma análise. O que você tem pensado é bom? Merece elogios? O que você tem pensado? É verdadeiro? Se você chegou aqui, as 3 respostas foram não, para de pensar. Joga fora. Deleta, descarta. A primeira análise: é bom o que eu estou pensando? Não. Então, descarta. Não vai chegar em nenhuma outra. Então, nós precisamos dominar a nossa mente.
Porque somos nós que determinamos. O grande problema é que às vezes a gente deixa que o outro determine sobre a nossa vida. E nós não podemos fazer isso. Porque somos nós que vamos dar conta de nós mesmos. Tem gente que gosta de ir na terapia e assim, mas o que eu faço? Fernando está na psicologia, estudando, né? Está fazendo estágio? Tá? E aí? Quantas pessoas vão pedindo orientação? Mas quem resolve a questão é o psicólogo? É o analista? É o terapeuta? É o psicanalista? É o psiquiatra? Não, quem resolve o problema é a pessoa. O sujeito senta, só na entrevista, a gente já percebe qual é o problema. Aí a pessoa chega lá falando mal da esposa, falando mal dos filhos, falando mal do marido, falando mal do patrão, falando mal do presidente, do governador, do prefeito, do pastor, de todo mundo. Resumindo, qual é o problema dela? Ela. Simples. Porque o seu problema é você. O meu problema sou eu. O meu problema não é minha esposa. O problema da esposa não sou eu. O problema meu sou eu mesmo. Se nós tivermos um coração agradecido, se nós tivermos um coração perdoador, 99,9% dos nossos problemas vão terminar. Que isso, pastor? Simples assim? Simples assim. Viva feliz com você mesmo. Então a Bíblia nos dá conselho. Ele fala, irmão, ó, por último, finalmente, pense aquilo que é bom. Aquilo que é bom ocupe a sua mente. Aquilo que é agradável ocupe a sua mente. Aquilo que merece elogios ocupe a sua mente. Aquilo que louve a Deus ocupe a sua mente. Você quer ter uma vida saudável? Ou você quer continuar deprimido, ansioso? É uma escolha. Você escolhe. Você pode dar crédito a essa pregação, você pode descartar tudo isso. É uma decisão sua. Você não precisa ouvir o que eu estou falando, nem interpretar o que Paulo está falando aqui. Porque não precisa fazer muito esforço para interpretar o que ele está falando. Mas Isaías vai dizer, quem deu crédito? A nossa pregação. Quer ter uma vida feliz? Quer ter uma vida saudável? Pense aquilo que é bom. Coloque na sua mente aquilo que é agradável a Deus. Aquilo que reflete o caráter de Deus na sua vida. E para nós terminarmos, seja praticante da palavra de Deus. Você ouviu aqui, 7 coisas. Tenha alegria no Senhor, seja gentil, amável, agradável com as pessoas. O Senhor está voltando e os sinais se perpetuam por a natureza, pelos dias, de tudo quanto é forma. Eu, como digo sempre, quem foi meu aluno no CDBB sabe que eu não gosto de dar aula de Apocalipse. Quem foi meu companheiro também, Cláudia, estudou comigo. Mas as manifestações estão aí. E não tem para onde correr. Os dias vão se finando, as coisas vão se cumprindo. E aí, a gente precisa ter esse entendimento. Ore ao Senhor contando o que você precisa. Tenha um coração agradecido a Deus. Viva na paz do Senhor. Ocupe a sua mente com aquilo que é útil e necessário e que glorifique a Deus. E aí, seja praticante de tudo isso. Porque se você não for praticante de tudo isso, não tem como ser uma vida saudável. Não tem como ter uma vida feliz. Então pratique aquilo que a Bíblia ensina. Pega esse texto aí, marca na sua Bíblia. Chega em casa, você lê. Siga esses passos que Paulo está te alertando que ele está dando.
A Bíblia vai nos refletindo, vai nos trazendo o entendimento daquilo que Deus quer para nós. Deus quer que tenhamos uma vida feliz. Deus quer que tenhamos uma vida plena, uma vida abundante. Porque se eu e você tivermos uma vida abundante, se eu e você tivermos uma vida feliz, as pessoas à nossa volta vão começar a perceber a mudança. E aí isso atrai outras pessoas. Vai atrair pensamentos também contrários. Porque a sua alegria vai irritar alguns. Às vezes a nossa alegria irrita as pessoas. Porque as pessoas não entendem, como está no texto. Ele diz lá no verso 7, a paz de Deus que ninguém consegue entender. Pandemia, desemprego, tudo cai na sua volta, mas você está em paz. Vem cá, qual o remédio que você está tomando para ficar assim? Aí tu fala, Filipenses 4:7. Quer a receita? Tá aí, ó. Toma esse. A paz que ninguém entende. Isso vai incomodar alguns. Mas vai despertar outros da necessidade que precisam também de viver em paz. Seria tão bom se todo mundo vivesse em paz, que cada um se metesse com a sua vida, não se metesse na vida dos outros. Seria tão bom. O mundo seria tão mais harmonioso, mas não é assim que acontece. Mas se partir de você, você já ganhou 50%. Então, seja praticante da palavra de Deus. Seja praticante da verdade de Deus. E aí a paz que excede todo entendimento vai preencher o seu coração, vai encher o seu coração, independente das circunstâncias externas. Então termino aqui dizendo para você, de tudo que nós falamos aqui, o ponto 5, tenha um coração agradecido. Seja grato. Eu já contei em outras mensagens. Eu passei uma infância muito difícil. Minha mãe trabalhava, meu pai era muito ausente. E a gente passou uns perrengues. Aí, como eu digo, lá em casa ninguém nunca passou fome. Porque eu digo sempre, passar fome é muito difícil realmente alguém passar fome. Porque passar fome é ausência total de alimento. Se tem uma fruta para comer, você não passou fome. Jorge só tinha farinha, você não passou fome, você passou necessidade, passou privações. Mas fome é uma palavra muito forte. É não ter nada. A bispa de Sarepta diz para Elias, ó, eu vou fazer um bolo para mim e meu filho, a gente vai comer e vai morrer, porque não vai ter mais nada. Não tinha mais nada mesmo. A seca estava instalada sobre toda a terra, na região. Os rios tinham secado. Não tinha produção de alimentos. Então ela declara, olha só, a gente vai comer e vai morrer. É a última refeição. Então, aí a gente viveu aquele momento todo de dificuldade. Mas isso me tirou um aprendizado. Em todo tempo Deus cuidou de nós. E eu sou grato a Deus. Mas você é grato a Deus por ter passado essa dificuldade toda? Por ter passado a necessidade? Sim. Porque hoje eu sei dar valor às coisas que tenho. Isso ensina a gente. Eu vejo pessoas assim, eu passei fome. Mas eu não gosto de comer isso aqui não. Peraí, gente. Quem passou fome não tem luxo. Quem passou necessidade sabe que é necessidade. Então tem algumas coisas que são contraditórias. Tenha um coração agradecido. Se eu passei algumas coisas difíceis na vida, isso me ensinou. Aí eu gosto do apóstolo Paulo quando ele diz, sei viver em qualquer e bem em qualquer situação. Tanto a ter fartura quanto a ter necessidade.
a ter dinheiro no bolso ficar duro. Qualquer situação, você viver. Já passei por todas. Mas em todas essas coisas eu posso tudo porque Cristo me fortalece. Com dinheiro ou sem dinheiro, com comida ou sem comida. Toda situação, estou instruído a viver. Isso não faz diferença na minha fé, na minha crença, naquilo que eu acredito, que Deus é bom e ponto final. Mas você está doente, não tem problema, Deus é bom e acabou. Você está desempregado, Deus é bom e acabou. Deus não é bom porque eu estou empregado com um salário bom, Deus é bom porque Ele é bom. Então guarde isso no seu coração, tenha o coração agradecido a Deus. E viva a vida que Deus sonhou para você. Qual é a vida que Deus sonhou para você? Uma vida abundante.